Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo de análise do Vasco 10, nesta terça-feira, dia 15 de julho, e hoje é a Batalha dos Gigantes, né? E a gente vai tratar disso já já. O Vasco em campo, logo mais, direto de Quito, da altitude. Rapaz, não é fácil não. Então você que está com a gente, se não for inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, é importante, o like também, melhor ainda, né? Ajuda a alcançar mais vascaínos. E também compartilha nosso link aí com os amigos, nos grupos de WhatsApp, com família, né, para fazer a família Vasco 10 crescer. Também pode acompanhar a gente lá no Instagram, @Vasco10RD, sempre informações por lá também. Seja muito bem-vindo, deixa o seu comentário, seu nome, sua cidade, para a gente mandar aquele abraço no final, fazer aquela resenha bacana com você. E hoje tem a Batalha do Gigante, porque a altitude, né? A altitude é grande, a importância do jogo é grande demais também. O Del Valle, né? Independente Del Valle, é conhecido como matador de gigante, olha só o problema aí, né? E o gigante é o nosso Vascão da Gama, então um jogo lá em cima é muito difícil, ainda mais pelo que o time apresentou diante do Botafogo lá em Brasília, né? Então vamos ver se, como a equipe não está alternando boas e mais atuações, tomara que o time hoje apresente um futebol parecido com aquele que jogou contra o Botafogo, né? Jogou contra o São Paulo, digo, né? Há um mês atrás. Vamos ver como se apresenta o time do Diniz. E o Gilson Santos traz mais informações do nosso Vasco da Gama. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. Hoje é terça-feira, dia de Vasco da Gama. O Vasco joga hoje à noite, às 21h30, na fria cidade de Quito. Temperatura aí em torno de 11 graus. E o Vasco, além da altitude e do próprio Independente Del Valle, vai enfrentar o frio na gelada Quito. Jogo duro para o Vasco no estádio o Alpa, onde o Vasco encerrou a sua preparação para o jogo de ontem. No time de Fernando Diniz, que jogou contra o Botafogo, apenas uma mudança, que é a entrada, provavelmente, do Meia Garré, em lugar de Felipe Coutinho, que ficou no Rio de Janeiro para tratamento da panturrilha. O time mais provável do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê e Garré, ou Alex Teixeira, provavelmente o Garré. O ataque, Ryan, Verrete e Nuno Moreira. É o time de Fernando Diniz para esse primeiro jogo do playoff da Copa Sul-Americana. E ontem, Erasmo, foi apresentado em São Januário de maneira oficial o volante Thiago Mendes. Thiago Mendes chega ao Vasco aos 33 anos, com contrato fechado até 2027 e ainda não está pronto para estrear pelo Vasco. O jogador pediu aí entre 1 e 2 semanas para poder ficar à disposição de Fernando Diniz. Nas redes sociais, muita polêmica, muita gente contrária aí às contratações que o Vasco vem fazendo, inclusive o Thiago Mendes, porque é um jogador já com a idade um pouco mais avançada, e ídolos do Vasco da Gama também dando as suas opiniões, bastidores tumultuados no Vasco. Edmundo fez críticas aí à contratação do Thiago Mendes, dizendo que a contratação do jogador está condicionada aí a um pedido do Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário de Léo Jardim, alegando que Léo Jardim só assinou com o Vasco porque o Vasco aceitou contratar Thiago Mendes. O Jorginho Paulista, lembra dele, Erasmo? Jorginho Paulista, lateral esquerdo, campeão brasileiro da Copa João Avelange em 2000 pelo Vasco, também fez duras críticas ao atual comando do Vasco, disse que o Vasco está vivendo em outra época, que o Vasco morreu para o futebol e também deixou sua opinião nas redes sociais. Joel Santana, Papai Joel, não ficou atrás, também falou duro aí contra a atual gestão, diz que a gestão atual do Vasco pediu para que ele não fizesse críticas contundentes contra ao atual elenco do Vasco da Gama. Portanto,
não, pegou muito mal a derrota do Vasco para o Botafogo, acabou ativando outras situações que já estavam pendentes dentro do Vasco e a diretoria do Vasco tendo que responder a muitas perguntas, muitos torcedores descontentes com essa lentidão para a contratação do Vasco da Gama. O Vasco precisa de reforços e até agora meramente Thiago Mendes. Fico por aqui, Erasmo. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Vasco da Gama. E hoje, o jogo do Vasco da Gama será transmitido às 21h30 pela Paramount e pelo SBT, no primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Amanhã, a gente vem trazendo tudo sobre essa partida, sobre esse jogo do Vasco da Gama pela Copa Sul-Americana e que o Vasco tem aí uma grande vitória e se reencontra aí com um caminho da vitória, que o torcedor vascaíno não aguenta mais esses momentos de turbulência e derrota constante do Vasco da Gama. Um abraço e até amanhã. É isso aí, Gilson. Olha só, eu começaria o jogo com 3 volantes logo, né? 3 volantes, picotando o jogo, sem pressa, cozinhando os camaradas que eles vêm para cima quente, eles vêm acelerados, porque a altitude está a favor deles, né? E eles querem fazer o resultado, eles começam sempre com muita pressão. O Vasco tem que suportar essa pressão inicial. Eu acho que 3 volantes seria interessante. Também não fazer como o Carille fez, né, lá no Peru, botar o time todo para trás. Não. É começar jogando, mas picotando a transição deles, que é forte. Tem que segurar, tem que parar os caras. Né? Já teve um treinamento contra o Botafogo. O Botafogo deu aula de transição, ou seja, não pode correr nos mesmos erros contra a equipe do Botafogo, tá? Outro assunto muito importante, gente, é que o Paulo Ricardo, o Paulinho, lateral direito, e o Lincoln estão sendo negociados com Volta Redonda, um empréstimo aí até o final do ano para jogar o Brasileirão, né, da Série B, pelo Voltaço. Pelo lado dos jogadores, interessante, né, está a mostrar aí o seu talento, pegar a experiência em campo aí pelo Volta Redonda, é interessante. Agora, olhando pelo lado do Vasco, terrível, não, porque estão com a cabeça onde, gente? Onde vocês estão com a cabeça? Porque vocês vão negociar um zagueiro, o Lincoln, que tem gol pelo Vasco, né? Aliás, olha só como são as coisas no Vasco da Gama. O Lincoln no ano passado foi ao Rio Grande do Sul enfrentar o Internacional no Beira-Rio, fez o gol da vitória, tá? Fez um dos gols do Vasco da Gama. O Vasco venceu por 2-1, Lincoln entrou, fez gol. E de lá para cá, nunca mais jogou, né? Foi o prêmio que ele ganhou por fazer gol. O primeiro gol desta temporada, de 2025, do Vasco da Gama, o primeiro gol desta temporada foi do Paulinho, Paulo Ricardo. Né? Depois disso, não teve mais oportunidade. É o prêmio que os garotos ganham por fazer uma boa apresentação no time profissional. Então, são os 2 jogadores aí que estão pleiteados pelo Volta Redonda. Parece que as coisas estão evoluindo. E agora, o Vasco da Gama, por exemplo, paga um dinheirão de salário para o Puma Rodrigues sem reserva. Então, que negocie o Puma. Leva o Puma para Volta Redonda. Mesmo que o Vasco pague salário e continue pagando, pelo menos deixa o Puma lá na Volta Redonda. No final do ano o Puma está livre mesmo. Cara, e fica com o Paulinho. O Paulinho, né? Ou então libera o Puma, faz um acordo, rescinde aqui, já que ele pode assinar lá o contrato lá em Montevidéu, lá com o Nacional, mas fica com o Paulinho, tá? Mas não, pelo que eu visto, o Puma vai continuar, o Vasco vai continuar pagando um salário bacana pro Puma para ser reserva. Bacana, parabéns para vocês. E o Lincoln, cara, o Lincoln para mim é mais jogador que o JV, o João Vitor. Aliás, se tratando custo-benefício. Né? O João Vitor está numa situação horrorosa, um zagueiro caro, um salário caro. A diretoria dá um jeito, porque em campo esse cara não está resolvendo. Agora, você tem que pagar salário aí com vocês. Agora, o Lincoln, para mim, é um jogador de bom talento. Tá? Inclusive tem o Kaique Ferreira, que ele está inscrito na Sul-Americana. Inclusive, né? O Kaique Ferreira é um zagueiro de 16 anos, bom de bola também. Vamos investir nessa molecada, cara, porque, olha, tá terrível e eu acho que vocês estão fazendo aí, mantendo os pés pelas mãos, negociando esses 2 jogadores, tá?
Além desses aí, o Barros, valorizado no América Mineiro, fazendo uma boa Série B, né? Ele que já, desde o ano passado já veio jogando no Amazonas também. Então, um jogador aí que é importante para o Vasco sofrendo com volantes e tendo um volante aí dando sopa e outro despertando a atenção de outras equipes. O que a diretoria vai decidir? Vai negociar o garoto para outras equipes, já vai reforçar equipe como o Cruzeiro, que é que disputa na prateleira do Vasco aí, né, as competições sul-americanas, ou vai pegar esse reforço para si próprio? O que a diretoria vai resolver? Vamos ver, né? Quero deixar meu grande abraço ao Orlando, o grande Orlando, sempre participando aqui nossas resenhas, deixando seu comentário, like, é importante, as visualizações é muito importante. Um grande abraço para você, Orlando, que sempre acompanha aqui a Vasco 10. E o Ailton Sargento está falando que o Vasco sofreu contra o Botafogo, até porque o Botafogo veio do Mundial, veio voando, né? Mas na realidade, eu tô que o Botafogo tem melhores peças, né? No Botafogo entrou o Correia, né? Jogador da Internacional, o Montoro aí jogando bola, esse tal do Pantaleão jogou pra caramba, né? E o Vasco apresentou jogadores aí que retornando de contusão, jogadores que estão parados aí, já deviam ter saído do elenco do Vasco, como Alex Teixeira. Muito difícil, né? E o Ailton, respondendo também a sua indagação sobre o violão, só às sextas-feiras. Sextas musicais, música só na sexta-feira. Então, aguarda mais um pouquinho. Tá bom, galera? Você que está com a gente nas redes sociais, né? É importante deixar o like. Se não for inscrito, é importante se inscrever, deixar seu comentário, compartilhar também o link aí das nossas publicações para os amigos, para que a família Vasco 10 cresça. E acompanhe a gente também lá no Instagram, @Vasco10RD. Eu fico por aqui, logo mais tem Vasco. Vamos para cima, né? Aguenta o coração. Vai ser sofrido, mas pode vir ponto aí para o Vasco da Gama. Um grande abraço para você, uma ótima terça-feira. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.